Galo, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo aqui na sala. A gente vem falando já desde o começo da temporada, o elenco do Santos ele é um elenco experiente, e isso acabou aumentando agora na janela de abril com algumas contratações, o Serginho com mais de 30 anos, o próprio Patrick Escobar também. Eu queria entender se a base do clube hoje ela está preparada para servir o elenco profissional da maneira que o Santos precisa para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Outra coisa, se ela estiver preparada, há uma cobrança da diretoria em cima da comissão técnica para que isso comece a acontecer? Olha, cobrança não. Na verdade, a gente está hoje com 7 jogadores da base no nosso elenco, alguns, como o Sherman, está jogando. Nós temos a qualidade de jogadores que estão eventualmente ganhando um pouquinho mais de minutagem no sub-20 para que possam nos servir da melhor maneira possível. A gente está bastante atento. O Ian, um jogador que a gente conta também bastante, o segundo volante. E estamos na expectativa de trazer novamente o Miguelito para poder tentar performar com a gente no profissional. É evidente que você tem que ter momentos e momentos para lançá-los, mas nós temos 7 constantemente com a gente trabalhando e a gente acredita que vai chegar a 10 agora nos próximos dias. Galo, boa tarde. Nós conversamos rapidamente lá em Novo Horizonte, né, depois da derrota. Você e o Carille deram as explicações que ali para vocês eram cabíveis, talvez um pouco mais de cabeça fria, né, passado ali todo aquele período pós-jogo. Quais soluções imediatas você acredita que seja possível ter para que o Santos, dentro de campo, já mostre resultado contra o Operário em Ponta Grossa, uma vez que eu acho que não há mais limite para o Santos correr riscos de novos vacilos dentro da Série B do Campeonato Brasileiro? Então, nós entendemos que nós nunca, em nenhum momento, quando a gente estava vencendo, somente não só aqui, mas no Campeonato Paulista também, em nenhum desses momentos nós tivemos qualquer tipo de soberba. Nós sabíamos que a situação ia ser difícil, não era fácil, que as oscilações elas chegariam, e essa foi a primeira, e provavelmente vão ter outras, porque um campeonato de regularidade de 38 jogos, como é o Campeonato Brasileiro, você não consegue construir nada sem dor, sem ranger de dentes. Isso aí você não consegue. Não tem ninguém que foi campeão só com alegria. Você não constrói, não chega em propósito nenhum sem passar pelos processos doídos como é um Campeonato Brasileiro, Série A, Série B ou qualquer série que seja. Eu estava vendo esses dias uma reportagem no Marca de um dirigente do Real Madrid contando como é que foi essa conquista que eles tiveram da Champions League agora, a dureza que foi, a dificuldade, foi o título mais difícil que eles tiveram, por uma série de fatores, por oscilação técnica, contusões, explicando isso. Então isso faz parte do futebol, isso não tem como, isso faz parte do futebol, você passar por esses momentos. Nós temos que entender os momentos. A gente não só dá a situação do perdeu e do ganhou, vamos entender tudo o que está acontecendo. Nós tivemos um jogo contra o América, um jogo totalmente atípico, aquele gol que nós esperávamos que o América iria reverter aquele fair play para a gente, não aconteceu. Aquilo no vestiário, no intervalo, mexeu com os nossos jogadores, tentamos acalmar o máximo possível, tentamos fazer o nosso melhor no segundo tempo, acabamos perdendo um jogo. Não vou te dizer que é normal, porque o Santos tem que vencer sempre, porque montou um elenco, tem a folha de pagamento para vencer todos os nossos adversários, com bastante respeito a todos. Nós fomos para um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Londrina, que aí aconteceu o futebol. Aconteceu o futebol. O futebol é apaixonante porque ele é imprevisível. Nós tivemos 23 finalizações, como vocês sabem, 10 no gol, com 4 bolas na trave, enfim, a bola não entrou e o time do adversário acertou 2 chutes indefensáveis. Então, quer dizer, quantas vezes nós já passamos por isso, né? O que pegou para a gente um pouco foi administrar esse último jogo, que foi um jogo que nós só entramos concentrados, trabalhamos para vencer, e esse terceiro jogo realmente foi um jogo que saiu um pouquinho da curva do que a gente esperava em termos de programação e principalmente o nível de competição do time, o nível da capacidade técnica que nós temos. Esse terceiro jogo foi um jogo que realmente mexeu um pouquinho com a gente, por isso que eu estou aqui. Galo, aqui. Boa tarde, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Galo, o Santos só disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, por isso tem semanas cheias para trabalhar, normalmente faz treinos em apenas um período, tem uma carga de jogos reduzidas, porém mesmo assim a gente está acostumando a ver um departamento médico costumeiramente cheio ali, a gente vê tempos de recuperação muito longos, a gente vê um Furt e um Pedrinho que estão há mais de um mês fora dos gramados, Pedrinho voltou recentemente, um Aderlan, por exemplo, que por conta de uma fratura na mão também perdeu quase um mês aí de Campeonato Brasileiro da Série B, e a minha pergunta vai sobre isso. Qual é o diagnóstico que você do Departamento de Futebol faz sobre a parte
física, a parte médica do Santos, ela está à altura de um clube do tamanho e da grandeza que tem o Santos Futebol Clube? Muito obrigado. Então, a análise que a gente faz é em cima das lesões. A lesão crônica de pubis é uma lesão difícil de ser curada. O Furk tem isso desde o ano passado, nós já sabíamos disso. A do Pedrinho também foi uma lesão de pubis, que é uma inflamação que você tem na região um pouco abaixo do abdômen. Diferentemente disso, hoje nós não temos nenhum jogador no departamento médico. Saíram todos. Nós temos só LCA do nosso goleiro Falcão, nós temos LCA Luquevson e nós temos a lesão do João Paulo. Não temos mais nenhum jogador no departamento médico. A lesão do Guilherme é um jogador de fibra rápida que teve a lesão num lance onde ele teve que reduzir a velocidade para esperar os companheiros chegarem na área. Aquilo lá foi uma coisa que acontece no futebol. A mesma situação do Bigode, quando teve uma lesão chutando uma bola aqui no CT, no treino, você não consegue trabalhar para que isso não aconteça. Então, quer dizer, nós estamos, acho, bastante satisfeitos com isso. É claro que nós queríamos, nesse momento, que eu acho que o que aconteceu foi o problema de ter perdido 3 jogadores de um setor do campo, né? O Pedrinho, o Furk. Pedrinho mais ou menos dividido a titularidade com o Otero, o Furk estava jogando, e o Guilherme era o nosso grande atacante no momento. É a mesma coisa se nós temos 5 zagueiros. Se você perde 3, você fica descalço. Então, quer dizer, aconteceu de faltar um pouquinho de sorte por, nesse momento, os 3 jogadores de frente terem se lesionado. Porém, nós temos hoje, foi liberado o Furk, foi liberado o Guilherme, e só temos as lesões de joelho e a lesão de tendão de Aquiles do João Paulo. Boa tarde, Galo. Aqui, Gelson Henrique, da Rádio CBN Santos. Gostaria de te perguntar em relação a alguns jogadores, né, específicos, sobre o Alfredo Morelos e sobre o Patrick. Morelos não entrou em alguns dos últimos jogos do Santos contra o América Mineiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Novo Horizonte, entrou no finalzinho da partida. E queria saber em relação também ao Patrick e ao Morelos, se, pensando nessa janela de transferências agora, e também pensando na comissão técnica do Santos, como que é a comissão técnica do Santos, você sendo o chefe do departamento de futebol, vocês veem os 2 jogadores sendo aproveitados até o final da temporada ou veem uma negociação como algo mais positivo, pensando até no Santos para o restante da temporada? Obrigado. Bom, são 2 atletas que estão aí à disposição do nosso treinador, as escolhas são sempre do Fábio, ele determina as escolhas em qualquer momento que ele decidir. E é claro que o Alfredo teve mais oportunidades do que o Patrick, né? O Patrick tinha jogado até esse jogo 159 minutos e é muito pouco pelo que a gente espera dele, um jogador que foi contratado agora, que fez grandes campanhas no Internacional, no Goiás, no Internacional, no São Paulo e no Atlético Mineiro. E a gente espera dele um desempenho que ainda não aconteceu, até porque ele chegou aqui um pouco abaixo na questão física em relação ao nosso grupo, né? E sendo assim, a gente espera que ele possa se encontrar o mais rápido possível. Isso tudo depende da questão do nosso treinador, das escolhas que ele vai fazer. E é claro que o Santos está aberto a qualquer tipo de negociação com qualquer jogador, né? Nós passamos um ano de uma austeridade financeira importante. Isso foi tratado com o presidente no começo. Nós estamos trabalhando nesse sentido de ser o ano mais econômico possível do Santos. E vou te dar um dado, por exemplo. Você sabe quando nós gastamos aqui no Campeonato Paulista para montar essa equipe? Quanto o Santos despendeu em ações para contratar esses jogadores? 0. Nós gastamos 0 para montar o time do Campeonato Paulista. Não saiu um dinheiro do Santos para a contratação e aquisição desses atletas. E todos eles hoje são ativos do clube. Nós fizemos vender o João Schmidt hoje, que não custou nada para a gente, a 0. O Gil, a mesmo Adelan, discurso da gestão Rueda. Atenção a esse ponto. Foi o único que a gente fez a aquisição. Na virada do Paulista para o Campeonato Brasileiro, nós gastamos $1.450.000 de dólar. Esse foi o custo do Santos, sendo que $1 milhão de dólares seria pago só no ano que vem em 12 parcelas de $83 mil. Então eu vejo muito se falar nessa questão. Fizemos um levantamento dos últimos 10 anos do que gastou os últimos clubes. Aqui, vou dar 2 exemplos aqui, rápido, para não ferir ninguém. Entendo os caras que estiveram aqui no meu lugar, os presidentes que estiveram aqui, tudo. Mas é bom saber que, por exemplo, no ano passado, o Santos, em janeiro, para montar o Campeonato Paulista, gastou R$32 milhões. Em 2019, gastou 61,5 milhões de reais para montar o time para o Campeonato Paulista. E nós não gastamos nada. E nós, esse ano, agora, para o Campeonato Brasileiro, vai onerar o Santos em $450 mil só, até agora. Entendeu? Desse ano, dessa temporada. Então, foi uma cobrança que o presidente deu, uma conversa muito séria que nós tivemos no começo, e tudo, a tentativa de acertar o máximo possível foi para não onerar o clube o máximo que a gente pudesse,
e nós estamos tentando fazer isso. E dessa maneira, eu acho que os resultados que a gente vem tendo, é evidente que esse último jogo, que eu acho que saiu um pouco da curva, são resultados importantes, porque na virada do ano, depois da eleição, o trabalho foi árduo para essa reconstrução, sempre com a diretriz do nosso presidente. Foi um cara que me ajudou muito, é muito bom trabalhar com ele. Você trabalhar com um presidente que entende de futebol, que entende de parte tática, que discute com você a qualificação dos atletas, a parte física. Então está sendo muito bom também usar essa experiência longa no presidente vencedor. E falo mais, eu converso com pessoas no mundo praticamente todo dia. Claro que o futebol me trouxe isso. E todo mundo, qualquer conversa que você fala, para contratar esses jogadores que estavam aí, o primeiro papo que eles tinham agora vocês têm o Marcelo Teixeira. Então é importante entender tudo isso e saber que essa reconstrução não foi fácil, não será fácil. Nós teremos problemas, tem que identificar os problemas e corrigir a rota o mais rápido possível, mas que nós sabemos o que nós estamos fazendo. E nós não estamos onerando o Santos, nós estamos tentando fazer as coisas da melhor maneira possível, né? E tentando criar um grupo vencedor que vai passar novamente por uma oscilação como essa que está passando agora, mas que sabe o que vai querer fazer. Nós, há um mês atrás, nós criamos um planejamento já para essa janela de meio de ano, um planejamento técnico, né, para já visualizar o que a gente tem lá na frente. E volto a falar, está sendo muito bom essa experiência de viver com diretrizes do nosso presidente, que realmente tem muita experiência para tudo isso. Alô, boa tarde, Vitor Salles, Alambrado Santista. Você falou das contratações, que teve uma oneração alta de dinheiro, mas acho que a gente tem que falar da parte da qualidade de alguns jogadores. Eu queria entender quais foram os modelos que vocês adotaram para contratações de jogadores como Patrick, Casares, Serginho. Existe uma análise de scout de números, ou é baseado no conhecimento? Eu já trabalhei um período com ele, eu conheço de lá, fulano me indicou. Como que funcionou o trabalho, o passo a passo para a contratação de alguns jogadores que não vêm performando? Até mesmo o presidente deu entrevista para a Rádio Bandeirantes, dizendo que alguns jogadores de fato não estão performando o que vocês imaginavam. Então, qual foi o trabalho? Houve uma análise de scout de números? Qual que foi o trabalho para a contratação desses jogadores em específico? Obrigado. Legal, boa pergunta tua. Eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona uma contratação. Chega qualquer tipo de nome para mim, e quando eu entendo que é uma coisa positiva para o clube, eu levo primeiramente para o Fábio, que é nosso treinador, e quando ele entende também que existe a possibilidade dessa contratação, nós levamos para a nossa análise de desempenho. Trabalham 4 pessoas, comandado pelo Rafael Barreto, o Júlio, o El e o Denis. O que nós fazemos? Nós assistimos jogos nós ficamos aqui o dia inteiro, como análise de desempenho também fica, das 8 às 7, mais ou menos. Nós assistimos jogos que o atleta perdeu, nós assistimos jogos que ele ganhou, nós assistimos todos os seus melhores momentos, nós assistimos todos os seus piores momentos, para que a gente tenha realmente uma certeza do que a gente quer. Quando a comissão técnica falou, realmente isso aí vai andar, eu levo uma CI para o presidente, e o presidente falou, vamos autorizar ou não vamos autorizar, me dá as diretrizes financeiras, eu faço a negociação em contato com o clube, com o representante, aí passa uma CI para o departamento jurídico analisa, passa para o nosso compliance, para o conselho fiscal, chega no conselho gestor, e aí o final é a assinatura do presidente. E assim funciona. Não existe, a maneira que a gente viu algumas coisas acontecerem aí, e algumas notícias, que eu acho que a internet realmente ela terra de ninguém, em alguns momentos ela acaba citando situações que não são verdade. Parece que a gente faz contrato que alguém passou na rua, falou, a gente anotou num papel de pão e dá lá para o departamento financeiro pagar. As coisas não são assim, não funcionam desse jeito. E é evidente que, às vezes, em alguns momentos, como aconteceu com muitos, eu posso te elencar nos últimos 5 anos aqui, pelo menos uns 30 atletas que chegaram e demoraram um pouco para performar, um pouco mais tempo um ou outro, possam ainda acontecer. E se não acontecerem, isso é um fato que a gente fez uma análise profunda do que acontece, do atleta, do seu histórico, de onde ele jogou, a quantidade de gols, tudo, e isso aí são inerentes ao futebol, isso acontece. Mas a nossa margem de erro até agora ela é muito baixa, porque nós fizemos um Campeonato Paulista, principalmente, numa igualdade de condição com as grandes equipes muito mais preparadas e prontas do que a nossa. Né? Então, nós vencemos o Palmeiras, nós vencemos o São Paulo, nós vencemos o Corinthians, nós vencemos o Red Bull Bragantino, que é uma grande potência hoje do futebol
Galo, você não costuma falar em posições de necessidade de reforçar, até para não deixar o mercado caro, enfim. Mas é possível falar em um número de atletas necessários para trazer nessa janela? 3, 4 reforços? O Santos trabalha com que número? Então, se a gente fala um número, né? Fala 4 para você, a gente traz 3, você vai me cobrar isso lá na frente. Então, quer dizer, a gente sabe das nossas necessidades, nós queremos melhorar a nossa equipe, que a gente já entende que é boa, queremos qualificar, queremos um time melhor, uma condição melhor, mas às vezes acaba falhando uma situação ou outra. Nós tentamos nessa última janela de exceção que teve do Campeonato Paulista, vários atletas nós tentamos e chegamos quase nos finalmente, e acabou que não deu tempo, né? Não deu tempo, então você acaba ficando na mão. Então é muito arriscado eu te falar. A gente internamente tem esse número, as posições específicas, mas não queremos externar para não cometer talvez um erro aí e ser cobrado lá na frente. Galo, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade para esclarecer algo que tem chamado muita atenção do torcedor, da imprensa em geral, minha, por exemplo. A gente sabe que talvez um dos maiores motivos que tenha levado o Santos a essa situação de rebaixamento tenha sido as péssimas contratações que aconteceram nos últimos anos, né? Vários jogadores contratados por valores exorbitantes que não serviram nada para o clube. O último, o Morelos, se você analisar o custo-benefício. Nesta gestão, a primeira leva de contratações foi muito assertiva, né? Até pelo modelo de contratação. Contratações, como você falou, sem custo de contratação e contratação com contrato curto, né, para vencer no final do ano, ou seja, um time montado para a Série B. Só que aí na janela do meio do ano veio o Patrick, que na minha modesta opinião, não se enquadra nesse modelo de austeridade financeira. Por quê? Até pelos motivos que você acabou de falar aqui, né, de todo esse processo. Como é que esse processo todo de contratação acontece? Passa por scout, passa pelo Conselho Fiscal, enfim. O que levou o Santos a contratar o Patrick? Vamos lá. É um jogador que visivelmente chegou sem condição de jogar. Ele não está conseguindo jogar. O custo-benefício dele, na minha opinião, você vai responder isso, na minha opinião, não bate. Porque é um jogador caro, contrato de 3 anos, e o Santos investiu, vai ser pago parcelado a partir de janeiro, mais de 7 milhões de reais vai dar, né? Não, $1 milhão. E a intermediação? Não houve 2 milhões de intermediação? Não houve intermediação nenhuma. Olha só como é que são as coisas, Wagner. Colocaram aquela situação aí que eu vi que até me mandaram essa situação. A intermediação é pelo contrato que o jogador vai ganhar. Nós fizemos diretamente Santos e Atlético Mineiro, não houve intermediação nenhuma na compra do atleta. Zero. Essa empresa Think About Consulting do Marcelo Balinho. Esse aí é o agente dele que recebe pelo contrato correto, assinado por mim, certificado. Né? É um custo além dos 7 milhões. Né? Todos os jogadores têm o seu representante, eles ganham um percentual dos atletas certificado na CBF, assinado pelo nosso presidente, pelo atleta, totalmente legal. Sim. Esse é pelo contrato todo dele, que se ele for negociado agora em julho, vou dar como exemplo, para de pagar esse valor, entendeu? Não. Todos os atletas têm essa mesma situação em todos os seus contratos. São os representantes, entendeu? A negociação entre Santos e Atlético Mineiro foi zero. Foi de clube para clube, não teve nada disso. Então, aquela informação que você viu na internet, ela é falsa. Qual a informação que é falsa? Que tem um valor de intermediação no pagamento da compra do atleta. Os 2 milhões são do quê, então? Do contrato dos 2 anos e meio. E não tem mais 5? Não tem mais 5 e 1 milhão de dólares? Então são 7 milhões. Não, espera um pouquinho. Todo atleta que você compra, você paga a intermediação do contrato do atleta. Ele tem 2 anos e meio de contrato. Não é falsa a informação. Você tem que pagar a intermediação do representante do atleta, que é aquele valor. Sim. Então, o valor do atleta foi 1 e não teve intermediação na compra do atleta. Só que da maneira que foi colocada lá, é que nós estamos pagando a intermediação em cima da compra de $1 milhão, 5 milhões de reais. Sim, não importa que tipo de intermediação. Há um valor que é pago para o empresário. Não estou discutindo a legalidade, Galo. Pelo amor de Deus, eu não estou discutindo isso. Isso é legal, é legal. Sim, é legal. Eu estou discutindo o valor que foi investido. O valor global? Exatamente, o valor global que foi investido. Sim. E para um jogador que aparentemente até agora mostra... Né? Como é que o scout não avaliou para saber se o Patrick tinha condições realmente de vir para o Santos neste momento? É uma contratação que você já avisou para frente? Porque você falou que demora realmente, né, para o jogador. Muitas vezes demora para ele entrar em condições de jogo. Então você contratou já pensando para frente? Não, nós contratamos ele pensando na Série A.
A aquisição foi pensando na Série A. O atleta reduziu 30% do salário para vir jogar no Santos. E quando foi citado o atleta aqui, pelo seu histórico, pelo que ele jogou no São Paulo, pelo que ele jogou no Atlético Mineiro, todos foram unânimes em trazer ele. É que nós jogamos na posição que ele está entrando agora com um atleta que está sendo o nosso diferencial, que é o Guilherme, que é um jogador de força, de velocidade, que tem mais a cara do Santos. Ele é um outro tipo de atleta, mais ou menos como o Otero faz do lado direito, ele é um atleta do lado esquerdo, de construção de jogo. São características diferentes, né? E a gente espera, lógico, que ele possa performar. Mas todo esse trâmite aconteceu com ele, sim. E nós entendemos que pelos últimos jogos que nós vimos ele fazer no Atlético Mineiro, principalmente, ele iria performar com a gente aqui em boas condições. Agora, ele jogou até agora 180 minutos com a gente. A gente espera que ele possa melhorar em algum momento e que a gente possa, como os outros aí, também ser assertivo nessa contratação dele. Galo, boa tarde. Perguntando especificamente sobre dois meninos, que é o Miguel e o JP Sherman. Sobre o JP, eu queria perguntar sobre a renovação dele. O contrato dele já vence em um ano, praticamente, né? Sim. Queria saber como é que está o andamento, se o Santos está tranquilo em relação a renovar com ele. E sobre o Miguel, ele chegou a ser oferecido no mercado, o Santos planeja utilizar mais ele. Eu sei que você falou no começo da coletiva sobre começar a implantar ele mais no profissional, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dele também. Obrigado. Então, não, legal. Já estamos praticamente com a negociação feita dele. Sherman, já foi feita há uns 15 dias atrás. Amanhã nós temos reunião 11 horas da manhã para finalizar essa questão, mas os valores foram todos acertados, todos combinados. Foi dada a mão com o representante, que é um representante importante, que a gente confia também. E amanhã temos uma reunião para matar essa situação às 11 horas da manhã, mas certo pela gente, pelos pais do atleta e pelo representante aqui. Desculpa a outra pergunta que você fez. Sobre Miguel, em nenhum momento foi oferecido a lugar nenhum. Nós recebemos uma proposta dele do Atlético Paranaense por um empréstimo com uma compra do preço fixado baixo, pelo que a gente espera dele, sabe? Mas na hora eu refutei porque eu sei qual que é a ideia do presidente em relação a esse atleta, que ele possa performar aqui e jogar com a gente em boas condições. Mas para isso vai demandar um pouco de tempo também, porque ele precisa ganhar um pouquinho mais de força física, como o Enzo também precisa de um pouquinho mais de tempo, sabe? E ele jogou aquele jogo com a gente, acabou não indo bem, e a gente entende que em alguns momentos a gente tem que atropelar fases e a gente não quer fazer isso com ele, mas em nenhum momento foi oferecido para ninguém. Galo, boa Tranquilo. Galo, boa tarde. Eu queria entender, que para mim não ficou claro, por gentileza, se hoje vocês veem essa possibilidade de rescisão com o Patrick. Hoje, vocês veem isso como uma possibilidade? Não, hoje nós não vemos isso. Vamos aguardar as coisas acontecerem. Certo. Queria saber sobre a reunião que vocês tiveram depois do jogo de sexta-feira, como foi realizada, se há a intenção de ir para o mercado mudando a mentalidade de trazer jogadores pontuais e trazer agora jogadores de peso, com nomes mais pesados para mudar esse elenco pensando até o final do ano, já que tem mostrado fragilidades no banco de reservas. Se mudou essa mentalidade, se a ideia agora é não trazer um goleiro como o Hugo, mas trazer um goleiro como o Jordi novamente, um jogador mais rodado. Qual é a ideia para o mercado agora, pensando nesse final de ano que tem se mostrado um pouco mais frágil? Então, eu falei aqui no começo, nós tivemos uma reunião há um mês atrás, mais ou menos, com o presidente, onde nós demos algumas diretrizes já bem iguais ao que a gente está pautando agora, sabe? A gente não pode, nessa oscilação, perder o nosso rumo, né? A nossa identificação do que a gente quer para o time. Mas, com certeza, jogadores de melhor qualidade, isso tudo passa pelo Santos. A gente quer qualificar tecnicamente a equipe e essa foi a tônica da nossa conversa, mas já aconteceu um mês atrás. Oi? Não, nessa janela especificamente, nós não pensaremos em trazer jogador para compor o elenco. Talvez só se fosse uma oportunidade de mercado, porque às vezes acontece de um atleta promissor, quando foi no começo do ano. Quando nós contratamos o Marcelinho aqui, ele foi uma opção para ser uma opção. Você não contrata só jogadores numa montagem de elenco para serem titulares. Mesma coisa aconteceu com o Marcelinho. Assistimos os jogos dele, vimos o potencial de finalização dele, principalmente, perna direita, perna esquerda. Vestiu a camisa e não conseguiu performar. Como era uma oportunidade, sabe? Não, então, a ideia do Patrick não era jogador de composição, era um atleta para vir para jogar.
O Serginho era uma situação de composição, sabe? Porque você não contrata só titulares, você contrata, você tem que ter backups em momentos importantes. E a gente está lamentando ter perdido praticamente um ataque titular nosso, né? Porque isso aí que realmente eu acho que fez falta, principalmente a nossa transição em velocidade que o Fábio faz no campo ofensivo, mantém a posse de bola, mas ser agressivo pelos lados, nós praticamente perdemos isso como jogadores só que dependem da bola no pé. Então isso atrapalhou um pouquinho, né? E pode acontecer novamente, isso aí a gente não esperava. Não. Tá bom. Boa tarde, Galo. Lucas Costa, Rádio Metropolitana Litoral. Prazer estar falando contigo. Prazer. Minha pergunta é mais sobre uma coisa que a torcida cobra muito, que é o uso dos meninos da base, né? O Santos tem nessa essência dos raios da base, dos meninos da Vila. Eu queria perguntar quais foram os critérios, né, técnicos e de desempenho que foram utilizados para o não aproveitamento de alguns jogadores, como a gente vê, por exemplo, a torcida cobra muito o Jair, o próprio Miguelito, que é um jogador que a torcida quer muito ver em campo, o próprio Enzo, que jogou 45 minutos na abertura da Série B contra o Paysandu, e, voltando anteriormente, o critério usado na contratação de alguns jogadores, né? Se passa pelo crivo do scout, ainda mais que tem um mercado sul-americano bem amplo, com jogadores bons e baratos, também se passa pelo departamento de futebol, tá mapeando o mercado sul-americano também. Sim. Não, nós temos aqui todas as ferramentas possíveis que um grande clube tem para identificar jogador, tudo no mundo inteiro, sabe? E essa condição nós temos aqui, sem problema nenhum. Sobre a questão da base, vou te falar, cara, eu acho que o Carille é um dos treinadores que mais acompanha a base aqui, que pode acontecer. Ele assiste todos os jogos, vem nos jogos. Só que não é efetivamente você pegar um menino da base e simplesmente colocar. Você tem que colocar ele nas melhores condições. Desde que nós assistimos a Taça São Paulo, nós vimos o Sherman fisicamente o cara mais preparado em condição de jogar, sabe? Nós temos o Souza, que é talentosíssimo, mas ainda precisa ganhar um pouquinho de massa muscular. O próprio Ian, o segundo volante, que a gente vê muito talento nele, uma boa condição, precisa ganhar um pouquinho de massa muscular, muito jovem ainda. Temos no goleiro um dos grandes destaques no João Pedro, tem 16 anos ainda e precisa jogar um pouquinho mais de sub-20 para que possa dar uma resposta para a gente. Mas para você ter uma ideia, foi o maior teste de força já feito aqui no Santos por um goleiro, é o dele, 16 anos. Então é um cara que promete, mas precisa de tempo para você não queimar essa peça, né? Nós tivemos essa experiência aí com o Enzo, esses 45 minutos que ele jogou, então a gente está acompanhando muitos jogos, o Léo assiste com o Carille, eu quando sempre posso vou nos jogos da base para também ter esse fortalecimento, mas é a característica do Santos, e o Carille sabe disso, ele aqui em 2000 quando teve a outra vez aqui, acho que 21, né? Ele lançou vários meninos aqui, trabalhou com vários meninos, o próprio Corinthians ele trabalhou com vários meninos, ele gosta disso, e é a essência do Santos, isso não vai mudar nunca. Como eu te disse, hoje no elenco nós temos 7, e sempre está vindo um ou outro, o Bernardo vem treinar com a gente, e aí volta para dar minutagem para ele jogar, entendeu? Então é uma série de fatores que a gente tem trabalhado em comunhão com a base, e é evidente que nós precisamos melhorar a nossa estrutura, e é evidente que hoje nós temos um presidente preocupado com isso. Marcelo Teixeira deixou um legado aqui, isso tudo que a gente está vendo aqui, e a ideia dele é deixar um legado também para o futuro, para a base daqui para frente, pensar num centro de treinamento para a base, em condições melhores, em tirar o pessoal da Vila Belmiro, as condições da Vila Belmiro lá, isso tudo está na cabeça dele, e tenho certeza que ele vai fazer, e a gente está tentando ajudar com um pouco de experiência que tem em relação também às categorias de base, para que o Santos possa se fortalecer mais nesse sentido. Então, quando você tem, às vezes, você tem 2 ou 3 jogadores, quando você tem 2 ou 3 jogadores na mesma posição, você traz o atleta para ele ficar, talvez, às vezes, fora de treino, não vale a pena. Vale a pena ele jogar, ter minutagem, mais minutagem, como a gente está fazendo com o Souza, com o próprio Jair, para que quando a gente realmente precisar dele, ele ter minutos jogados, entendeu? Oi, Galo, tudo bem? Patrícia Tudo bem. Nunes, repórter da Santa Cecília TV. A gente está falando muito em mudar chave, em negociação, você falou dessa janela aí nos próximos 15 dias, que o Santos está aberto, né, a avaliar o quadro e tentar mudar esse elenco. Só que o torcedor, ele quer mudança imediata. Então,
como que o Santos vai entrar em campo já na próxima sexta-feira para resgatar essa alegria do torcedor que está com vergonha de vestir a camisa? Então, eu acho que desses jogos todos que aconteceram, esse último jogo foi um jogo realmente abaixo, né? Esse jogo foi um jogo abaixo. Mas de resto, o futebol é feito de vitórias, derrotas. Você tem que tentar fazer uma média de um jogo competitivo dentro da competição, como a gente vinha fazendo, né? Só que em momentos nós vamos ter momentos de oscilação. Então, quer dizer, eu peço e falo ao torcedor que confie na gente, que confie nessa reconstrução, que confie na nossa diretriz do presidente Marcelo Teixeira. É um cara de uma envergadura gigante para esse momento do Santos. O Santos precisa se abraçar e nós dependemos da torcida. A torcida é peça fundamental para a gente. O calibre do presidente hoje ele é gigante para que a gente possa fazer isso. Não podemos perder esse time. Tanto é que as coisas que estão acontecendo em 6 meses, você fazer uma reformulação do jeito que foi, nunca foi vista. Com um descenso, para você ter uma ideia, depois da eleição, nós acabamos fazendo brutos praticamente quase 140 milhões em vendas, em ativos. Então vamos usar disso aí tudo para aproveitar o time e ter um cara de vanguarda como ele é no comando da nossa instituição, para que o Santos se torne mais forte. Não são pequenos atalhos ou pequenas oscilações que vão tirar a gente do rumo. O Santos é muito mais que isso. Nós temos que parar com isso. O Santos tem que se abraçar. Nós precisamos do torcedor. O Santos sem a torcida ele é frágil. O Santos com a torcida do lado ele é gigante, como sempre foi. E é isso que a gente quer aqui. Pede para que eles realmente acreditem na diretriz, no nosso cabeça, que é o nosso presidente, que é um cara super vencedor, talvez um histórico familiar, desde o Dr. Milton Teixeira, um dos maiores presidentes da história do Santos. Galo, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Eu queria falar um pouquinho fora de campo, né? A gente sabe que teve aquela postagem do Patati reclamando que ia de ônibus de Londrina para Catanduva. O ano passado, na reta final, a gente teve problema com jogadores que chegaram atrasados também, para ir para Curitiba. Você já estava aqui no Santos. Queria saber quais atitudes que o Santos toma. Como é que é feito esse planejamento? Por exemplo, a gente vai de ônibus, não consulta os atletas, toma essa decisão e aí você comunica os atletas. Se isso tem atrapalhado também, por exemplo, a postagem do Patati não caiu bem, tanto que o Marcelo disse que ele, inclusive, vai ser multado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e uma segunda rápida. O Santos perdeu 4 jogos até aqui no campeonato em 9. Você pega o histórico das equipes que subiram, no máximo 8, 10 derrotas. Faltam 29 rodadas para terminar o campeonato. Como é que o torcedor se apega para subir, sendo que o time, nesse momento, não tem um desempenho muito bom? Obrigado. Então, deixa eu te falar. Bom, vamos lá. Vou responder a segunda agora, primeiro. Prazer falar contigo. Obrigado. Olha só, com 17 vitórias você sobe. Nós já temos 5. Já subiram, nós temos a relação de todos os anos, já fizemos isso antes do campeonato, mostramos aos atletas, mostramos a comissão técnica, com até 12 derrotas, vários times já subiram, nós temos essa relação. Então, quer dizer, a gente se apega a esses mínimos 17 jogos de vitória, que sempre subiram com 17 vitórias, a média é 62 ou 63 pontos, para o título 72 ou 73 pontos, Pô, Ricardinho, nós vamos brigar muito por isso, cara. O time vai brigar muito por isso. Faz tempo que eu não vejo um elenco tão concentrado que nem esse. Tão amigo que nem esse. De tanta cobrança que nem esse. Pra você ter uma ideia dessa questão do Patati, eu fui acordado logo cedo com o Fábio mandando as notícias, né, Fábio? Fábio liga, pode ver que é bucha, né, Fábio? E ele foi multado em 10% do seu salário. Foi comunicado, como foram todos multados no ano passado, que fizeram no momento que o Santos mais precisava, desonraram a camisa do Santos, que nos incomodou muito. Todos foram multados e a multa foi cobrada, inclusive nos acordos finais de contrato, nós tiramos essas multas. A gente tenta fazer a melhor logística possível. O que nós temos que entender, e vocês também têm que nos entender e nos ajudar nisso aí, é o seguinte: nós vivemos a Série B. Nós jogamos a Série B, viajamos na Série B. Em alguns momentos, esse tipo de situação ela vai acontecer. Não faria sentido a gente voltar de avião para cá, descer, no outro dia voltar e pegar o avião de novo. Então a viagem de 6 horas, ela foi uma viagem, o nosso ônibus é extremamente confortável, tem todas as condições possíveis, nós levamos, nossa nutricionista dá um super atendimento. O Santos tem o tratamento de clube realmente de Série A.
Só que em alguns momentos nós temos que não só dentro de campo entender que nós estamos na B e fora de campo também, que nós jogamos em alguns lugares que vão trazer problemas para a gente de logística. Olha só, Ponta Grossa, né? Eu já trabalhei no Paraná, você demora 2h30, pelo menos, pela estrada ser muito ruim, muito sinuosa, para você chegar de Curitiba a Ponta Grossa. Então a dificuldade que nós temos, e algumas dificuldades vão ter, como nós tivemos agora em Novo Horizonte, tivemos que ficar em Catanduva, porque não tem a estrutura. Então é viver isso aí da melhor maneira possível, que o Santos sem dúvida vai fazer, não. As logísticas, todas essas questões, eles são avisados antecipadamente, recebem a programação antecipadamente do que vai acontecer e sabem de tudo isso. Foi uma infelicidade do Patati, acho que até pela juventude que ele tem, mas ele precisa aprender isso, né? E conversei com o seu representante também, no mesmo dia que aconteceu, e ele já foi avisado dessa multa e vai acontecer. Queria que você falasse rapidinho, desculpa, Márcio, sobre o Guilherme, que você falou que o Santos não contratou. O Guilherme foi comprado, né? Se eu não estiver equivocado, né? Então, quando nós não fizemos a aquisição do Guilherme, nós tínhamos uma dívida do Grêmio para nós. Nós não despendimos de dinheiro. Foi descontado da dívida. Foi zero, realmente. Jogar em Londrina foi um erro? Olha só, quando isso tudo aconteceu, foi depois do Campeonato Paulista. E aquele jogo que nós fizemos contra o São Paulo no Morumbi, que nós fizemos contra o Bragantino no campo do Corinthians também, que foi uma festa, uma retomada da torcida, logo em seguida daquilo, nós recebemos 9 convites para jogar Campeonato Brasileiro em outros lugares. Logo nós fizemos essa questão do Paraná e eu vou te explicar o porquê. Uma coisa que nos incomodava muito e vai incomodar ainda é se a gente jogar sem a nossa torcida jovem ali em cima do vestiário. Então, pensando nisso, em tudo que aconteceu pós-Campeonato Paulista, claro que nós vamos levar para um campo grande, que esses 10% vão sumir, como sumiu em Londrina, e não pode levar o que aconteceu no jogo, que volta a falar, aquilo ali foi futebol. A imprevisibilidade é o que traz o amor e a paixão no futebol. Um jogo que nós tínhamos que ganhar aquele jogo, desenhou-se para ganhar, nós fizemos um grande primeiro tempo, e o adversário acertou um chute indefensável. E no segundo tempo acertou outro indefensável. E nós perdemos o jogo. E quantas vezes você já viu isso acontecer? Quantas vezes aconteceu com nós todos isso aqui? Então nós podemos levar dessa derrota um erro estratégico que nós fizemos para isso. Nós fizemos justamente para não ter a nossa torcida aqui, levar para uma área que nós brigamos até o último minuto com a CBF para trazer esse jogo com a Globo para o sábado. No sábado, com certeza, nós levaríamos pelo menos 23 mil pessoas. Era o que a gente tinha mais ou menos combinado com a Metrópolis, lá do seu Luiz Estevão. E não aconteceu a mudança. Existe um problema aí com as TVs, né? Nós temos uma relação boa, só que a data FIFA tem uma regra na CBF que toda data FIFA, times da Série A não podem jogar na segunda-feira. Então, o que ele escolheu? O melhor time da Série B. Até então, o Santos que estava na frente. Então, não tinha como mudar. E não podia fazer um movimento de trazer um time da Série A para jogar na segunda-feira, porque é regra na CBF isso. Então, nós ficamos cerceados a jogar na segunda-feira e o público foi, até acho que foi um público bom, encheu grande parte do estádio, mas aconteceu da gente perder um jogo que a gente não esperava. E eu acho que não merecia. Última pergunta. Boa tarde, Galo, tudo bem? Tudo bem. Laria, Massa FM. Tudo bem. Você é um dos remanescentes do rebaixamento, sim, assim como Marcelo Fernandes também. E aí, se a gente for buscar desde que você assumiu o posto, algumas contratações deram respostas, outras não. Algumas são questionadas até hoje, caso do Morelos. Sim. Algumas viraram empecilhos para o Santos, caso do Dodô. E o Santos não consegue... Não, o Dodô não foi contratação minha. Não? Não. Desculpa, então retiro o que eu falei. Mas ainda assim, alguns nomes sobram para a gente poder questionar o rendimento em campo. Sim. Dito isso, para a gente não tropeçar de repente aí nas glórias e nos fracassos, o que compromisso você pode deixar para o torcedor, uma vez que nessa janela o Santos não foi tão bem? Serginho, Patrick, são questionados. Qual perfil você pretende buscar? Você não pode falar número de contratações porque sim, acaba ficando fácil deduzir. O presidente ainda há pouco disse que vai ter liberação do elenco, sim. Talvez a gente possa presumir, não sei se você consegue adiantar algum nome para a gente. Quero chegar no sentido de uma janela o Santos vai bem, noutra janela o Santos vai mal. Qual o padrão que você vai buscar nessa janela e que o compromisso fica da sua parte como um dos remanescentes do fatídico rebaixamento do Santos? Muito obrigado e que tenha mais boa sorte nas próximas contratações, Galo. Obrigado. Obrigado. Então, nessas contratações,
nós chegamos quase em 3 ou 4 jogadores de altíssimo nível. Só que é uma janela que o tempo era muito curto, sabe, de minuto. Nós tivemos 3 ou 4 negociações importantíssimas que eu acho que os jogadores seriam praticamente todos titulares dessa equipe hoje nossa. E acabou que na negociação a gente não conseguiu. E como era somente jogadores que estavam jogando campeonatos estaduais, entendeu? Essa nós podemos trazer jogadores que estão jogando na Europa, que acabaram o contrato, que ainda tem contrato. Então a ideia dessa janela é tentar acertar. E talvez a gente vai errar. Porque geralmente quando você monta um elenco do zero, você 30%, quase 40% existe de um jogador não se adaptar. Isso é normal. Então eu acho que a gente está ainda dentro de uma margem diminuta, mas é claro que a gente quer acertar, principalmente para não onerar o clube como a gente está fazendo desde o começo aqui. A gente não quer onerar o Santos. A gente quer defender as cores do Santos, defender a questão financeira, e isso é uma diretriz do presidente. E a gente está cumprindo, a gente está honrando em relação aos últimos 15 anos de Santos. Nós fizemos um levantamento de 10 anos, nós temos todos os levantamentos de contratações, e eu posso te citar aqui, em um curto espaço de tempo, pelo menos 20 contratações que não aconteceram, que não performaram, e que talvez eu também faria. Porque existe o erro de fato e o erro de direito, né? E a gente pode trazer essas duas funções para o futebol. O erro de fato, quando você pega um atleta que talvez no ano anterior não tenha performado, e você acredita na melhora dele, no trabalho da nossa comissão técnica, na qualificação da nossa estrutura, e você vai tentar melhorar pelo histórico que ele fez, né? Isso talvez você erre de fato. E o erro de direito é quando você pega um atleta que historicamente ele veio muito bem um ano antes, né, performando, fazendo o seu melhor, tendo números incríveis, jogando grandes jogos, chega aqui e não performa. Isso acontece, nós temos uma lista vasta de jogadores que inclusive jogaram na seleção brasileira, que jogaram em grandes clubes e que migraram de um clube para o outro e não conseguiram performar. Isso sempre vai acontecer. E cabe a nós aqui tentar minimizar ao máximo, sabe? Minimizar ao máximo. E vamos tentar de novo fazer isso dessa maneira, mas com jogadores que venham para serem titulares. E eventualmente pode ser que você aproveite algum jogador, alguma oportunidade de mercado, um cara que venha com um custo muito baixo para poder ali na frente você ter algum tipo de sucesso com esse atleta, entendeu? Fim da entrevista.